Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Nossa videoaula hoje vai trabalhar um pouquinho a ideia do conteúdo da lista 5, ok? Que fala o quê? Semelhança de triângulos. Então a gente já viu alguns casos de semelhança desde o nosso 8º aninho. O principal caso que a gente trabalhou, e que a gente percebe, é encontrar os ângulos congruentes, que é o caso ângulo-ângulo. Se eu tiver dois ângulos congruentes, o terceiro também será, obrigatoriamente. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar 180 graus, soma dos ângulos internos, certo? Então, vamos fazer agora um pouquinho de exercício. Olha só essa primeira questão. O que eu queria mostrar nessa primeira questão? Antes de trabalhar a ideia de semelhança de triângulos, a gente estava revisando a ideia do teorema de Tales. Vocês lembram? Professora, tinha um esquema de um feixe de retas paralelas, cortadas por transversais. O que o teorema de Tales dizia? Que formavam-se o quê? Segmentos correspondentes proporcionais. Lembram disso? Exato. Então, a gente viu ainda como consequência do teorema de Tales que toda vez que eu tivesse um triângulo, se eu tivesse um segmento paralelo a um dos seus lados, por exemplo, paralelo a esse lado, eu garantia que esse triângulo pequenininho aqui, seria semelhante ao triângulo grande. Vamos lembrar por quê? Professora, a gente também trabalhou ângulos, lembra? Exatamente. Por quê? Repara, vou mudar as cores aqui. Vocês concordam que esse ângulo seria justamente correspondente a este ângulo aqui, vermelhinho? Assim como este ângulo seria correspondente a esse aqui. E esse ângulo aqui em cima, que eu vou pintar de pretinho, ele serve tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande. Então, significa o quê? Que esses dois triângulos, esse pequenininho aqui, que eu vou chamar de 1, e o triângulo grande, são semelhantes. E o que é serem semelhantes? Os lados homólogos, os lados correspondentes, são proporcionais. Ok? Então, vamos tentar aplicar. Deixa eu apagar aqui, E aí você vai perceber que você pode fazer de duas maneiras isso aqui. Você vai ver que uma é mais lenta e uma mais rápida. Se eu olhar de cara, quando ele fala que D é paralelo a BC, eu já tenho aqui, retas paralelas cortadas por transversais. Concordam? É verdade, professor. Então, eu já poderia fazer direto usando o teorema de Tales. Vou até botar aqui assim, Com a ideia do teorema de Tales, eu já poderia pensar assim: 6 está para 3, olha lá, 6 está para 3, assim como 12 está para x. Posso simplificar esse 6 com esse 12? Por 6 aqui dá 1, aqui dá 2. Propriedade fundamental da proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1, x, 2 vezes 3, 6. Beleza? Tá, professora, mas se você não usasse Tales, vamos lá, vamos brincar então, ângulo correspondente, e o meu ângulozinho preto aqui em cima. Vou tirar os dois triângulos, o triângulo A, E, D, tem o ângulo preto, tem o ângulo azul e tem o ângulo vermelho. Ok. Qual é o valor, qual a medida de cada um de seus lados? Aqui vale 12, aqui vale 6. No meu triângulo maior, que seria o meu triângulo A, B, C, eu tenho o mesmo ângulo pretinho, tenho o mesmo ângulo azul e o mesmo ângulo vermelhinho. Só que agora, reparem, quanto mede esse lado todo? 12 mais x, ok? Quanto mede esse lado todo? 6 mais 3, 9. Vamos lá, se os triângulos são semelhantes, olha lá, os ângulos são iguais, caso AA, seus lados correspondentes, seus lados homólogos serão proporcionais. Vamos lá, de frente para o ângulo vermelhinho, 6. De frente para o ângulo vermelhinho, 9. De frente para o ângulo azulzinho, 12. De frente para o ângulo azulzinho, 12 mais x. Quando eu tenho uma proporção, antes de eu sair fazendo o famoso cruz-credo, a gente simplifica. Divide aqui e aqui por 6. Aqui dá 2 e aqui dá 1. Agora vamos.
Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2 vezes 9, 18. 12 mais x vezes 1, 12 mais x. Equação do primeiro grau, x só pode ser igual a quanto? 6, do mesmo jeito. Perceberam? Aqui eu fiz usando a ideia de semelhança de triângulos, a partir da conclusão do quê? Dos ângulos correspondentes que eram formados quando traçamos retas paralelas e cortamos por transversais. Poderia ter lembrado também da semelhança do triângulo como consequência do teorema de Tales, ok? O que você acha mais tranquilo fazer, gente? Usar direto o Tales ou usar a semelhança? Neste caso, vocês concordam que o Tales era muito mais rápido? Né? Aqui eu não precisei botar 12 mais x. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, você encontra já de cara um ângulo verde comum. Vocês concordam que você tem dois triângulos, chamados de triângulo 1 e triângulo 2. Ok? Um ângulo só não garante nenhuma semelhança. Aí alguém pode falar, professora, mas a gente aprendeu. Ângulos opostos pelo vértice desde o nosso sexto aninho. Exatamente. Opa, se eu tenho dois ângulos congruentes, obrigatoriamente, o que falta para completar os 180 graus é o mesmo nos dois triângulos. Então, eu acabo de concluir que o triângulo 1 é semelhante ao meu triângulo 2. Consequentemente, existe uma razão, né? Uma constante de proporcionalidade entre seus lados. Repara, de frente para o ângulo vermelho, no triângulo 1, 8. De frente para o ângulo vermelho, no triângulo 2, 4. Gente, quando eu faço isso, eu já não tenho o que a gente chama de constante K de proporcionalidade? Ou seja, quanto que é 8 quartos? Isso. Eita, professora, que você está comparando o triângulo 1 com o 2. A razão deu quanto? 2. O que eu posso dizer, gente? Que o triângulo 1 é justamente o quê? O dobro do triângulo 2. Ou eu posso dizer que o triângulo 2 é a metade do triângulo 1. Então, se eu não quiser montar a minha proporção, eu já posso matar a questão direta. Eu vou montar a proporção, tá? Só para organizar. Olha lá. De frente para o vermelho, 8. De frente para o vermelho, 4. De frente para o verde, 6. De frente para o verde, Y. De frente para o azul, 4. De frente para o azul, X. Então, eu posso resolver assim, depois resolver assim, e descobrir o valor de X e de Y, certo? Mas a partir do momento que eu já tenho a constante de proporcionalidade, que eu já sei que esse triângulo é o dobro desse triângulo, que esse triângulo é a metade desse triângulo, vamos lá. De frente para o ângulo azul, quem é, gente? X. Quem é de frente para o ângulo azul? 4. Se o triângulo 2 é a metade do triângulo 1, fala para mim quanto tem que ser X. Ué, professora, a metade de 4. Exatamente. Consequentemente, gente, olha o Y. Está de frente para o ângulo verde. Quem é que está de frente para o ângulo verde? 6. Qual é a metade de 6? 3. Posso fazer de uma forma mais rápida, quando eu já percebi logo de cara, ó, a constante de proporcionalidade. O terceiro exemplo? Terceiro exemplo, eu tenho aqui o ângulo, um traço. Vocês conseguem visualizar que esse pedaço que eu vou pintar aqui, ó, não é um triângulo, certo? Por quê? É um quadrilátero, ó. 1, 2, 3, 4 lados. Então, não vai querer fazer uma semelhança, galerinha, de um triângulo com quadrilátero, hein? Por favor. Então, esse pedaço aqui não é um triângulo. Mas todo mundo pode perceber que, se eu tirar, ó, eu tenho aqui, ó, A, B, C. É um triângulo. Com um ângulo aqui, ó, de um traço, onde esse lado aqui todo mede quanto? X mais 8. Esse lado aqui todo mede 6. E esse lado aqui todo mede 2 mais Y. Beleza, esse é um triângulo. Posso ver agora o outro triângulozinho, que é o triângulo ECD. Eu tenho esse mesmo ângulo de um traço bem aqui. Eu tenho os lados medindo 4, 8 e Y. Até aí, tranquilo? Beleza, agora vem a pergunta. O triângulo ABC vermelho é semelhante ao triângulo EDC? Com um ângulo só você tem essa garantia? Não, professor, não tenho. E agora? Não tem nenhuma reta paralela. O que eu posso fazer? Não tem nenhum
OPV, ângulo oposto pelo vértice. Olhem para o vértice C. Se eu pintar esse vértice C aqui, ó, esse ângulozinho de azul, vocês concordam que é o mesmo azul aqui e é o mesmo azul aqui? Nossa, prof, não tinha pensado nisso. Consequentemente, eu tenho o caso AA, mais uma vez. Se eu tenho dois ângulos congruentes, esse ângulo que eu vou pintar de vermelho tem que ser o mesmo ângulo de vermelho aqui. Por quê? Porque a soma dos ângulos não teria que dar 180? Se eu já tenho o pretinho e o azulzinho, tenho o pretinho e o azulzinho nos dois triângulos, o que falta para 180, que eu estou chamando de vermelhinho, tem que ser a mesma quantidade nos dois triângulos. Ah, professor, então agora acabou o exercício. Exatamente. Por quê? Porque os seus lados serão proporcionais. Então, vamos lá. De frente para o ângulo vermelho, x mais 8. De frente para o ângulo vermelho, y. De frente para o ângulo, um traço, 2 mais y. De frente para o ângulo, um traço, 8. De frente para o ângulo azul, 6. De frente para o ângulo azul, 4. Pronto. Se eu tentar começar daqui, não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou ter duas incógnitas. Concorda? Então, não é uma forma inteligente. Eu vou cair em sistema. Se eu começar daqui, eu já descubro de cara quem? O y. Então, vamos lá. Ó. 2 mais y, vou repetir aqui para ficar bonitinho, sobre 8. 6 quartos. 6 quartos, a gente sabe que dá para simplificar, que é a mesma coisa que 3 meios. A gente sabe que a gente pode simplificar esse 8 com esse 2. Agora, a gente faz 12, 3 vezes 4, é igual a 2 mais y. Adivinha qual tem que ser o valor de y, galerinha? 10. Perfeito. Para descobrir o x, fazer a mesma coisa. X mais 8 sobre y é igual a 6 quartos. Que eu já sei que 6 quartos, simplificando, é 3 meios. E eu já sei que o y vale quanto? 10. Simplificando 10 com 2, aqui dá 1, aqui dá 5. 3 vezes 5, 15. 15 que é igual a x mais 8. Equação do primeiro grau, x só pode ser igual a quanto? 7. Tranquilo? Pessoal, espero ter ajudado um pouquinho mais na ideia de semelhança de triângulos, tá bom? E qualquer dúvida, lembre-se, né? A gente tem o nosso canalzinho, estamos ligados. Saudade grande de vocês, um beijão e até a próxima.